Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim. Lá na Fé Viva, Valência, onde tu te encontras, na congregação que o reverendo Miguel Chaves pastoreia, e a todos os irmãos reunidos ali, e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta, 30 de dezembro deste ano de 2022, um ano de grandes bênçãos, um ano de grandes revelações. Nessa ocasião, nós teremos esse tema, o mistério do Ocidente, que foi pregado no dia 24 de novembro de 1997, em Porto Velho, Brasil, e ele leu uma escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 27 em diante, onde nos diz: porque como um relâmpago que sai do Oriente, escreve raiz e se mostra até o Ocidente, escreve América, assim será também a vinda do Filho do Homem. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, uma saudação aos pastores que deu no dia 30 de março de 2009 em El Salvador, o nosso irmão William Soto Santiago nos disse: Moisés e Elias, na página 458 e 459, diz que os anjos com grande voz de trombeta para chamar e juntar aos escolhidos são Moisés e Elias, que chamarão e juntarão 144.000, 12.000 de cada tribo. Diz: estamos prontos, tudo está em ordem. Como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de volta aos judeus, e o rapto acontecerá. Isso está lendo do livro das Eras, esta citação que ele leu ali, que é a página na página 30, e vamos ver ali esta partezinha que ali ele diz: como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim os gentios também trazem, levam de volta os judeus, e o rapto acontecerá. E aí ele escreve rapto, e também nesse livro escreve uma mensagem influenciando a outra mensagem. E continua dizendo aqui: assim que também haverá algum movimento dos gentios, e são Moisés e Elias os que o levarão, e é dentre os gentios para os judeus, e na mensagem alimento espiritual, em seu devido tempo, nos diz o reverendo William Branham na página 18, diz: lembrem, ele entrou no seu lugar secreto por meio do plano de Deus, por meio do chamamento de Deus e a palavra de Deus. Elias entrou no seu lugar secreto, e aí desenha uma pirâmide por meio do plano antecipadamente conhecido de Deus e o chamamento que estava sobre a sua vida. E de acordo com a sua palavra, se assim não entramos, não sei por que foi que chegamos. Notem que antes que começasse a seca, Elias entrou ao seu lugar secreto para o seu mantimento, um tipo perfeito de que antes de que os juízos comecem a cair sobre a terra,
A igreja já está chamada, a noiva já está eleita e está apenas esperando antes de que o juízo venha. Ou seja, é um tempo de espera. Ele está esperando, mas é um tempo de espera como? Ele está esperando, comendo do alimento de Deus e se regozijando das bênçãos de Deus. Qualquer homem com juízo sabe que estamos dirigindo diretamente e sabe que já estamos vivendo a era do juízo. E ele escreve ali o juízo hoje. Estamos vivendo nessa hora. Apocalipse 14, de 1 ao 9. O irmão Banks, Ruth, e alguns de vocês, homens que estão aqui esta noite, que estavam naquela montanha naquele dia, eu quero falar a vocês sobre aquela montanha no próximo domingo pela manhã, se Deus quiser. E há uma grande revelação, algo mais que ainda quase que não posso ficar sem dizer essa noite. Constantemente, o tempo todo, uma coisa depois da outra vem acontecendo e nunca vai deixar de acontecer, porque foi o assim diz o Senhor. Todos vocês que estão aqui, e milhares através das fitas, me ouviram dizer, assim diz o Senhor. Vai ser assim e assim. E até nos jornais e revistas tiveram que declarar que é assim. Eles não sabem do que se trata, mas viram. Eles não sabem o que é, mas o viram, fazendo a palavra exatamente a verdade. Quando estávamos ali no rio, o anjo do Senhor desceu naquele dia, no ano de 1933, e falou aquelas coisas. Quando eu saí da água, muitos homens que estavam ali na costa me perguntaram, Billy, o que isso quer dizer? E eu disse a eles, isso não foi para mim, isso foi para vocês. Eu creio. Vocês não creem. Com isso, segui caminhando. Quando ele saiu da água, ele seguiu caminhando. Então o pastor me disse, tu quer me dizer que tu, com uma educação de 7ª série, e ele escreve ali, 7ª série escolar, o irmão Branham tinha. E escreve, com o ensinamento de 7 graus é igual 7 eras, o 5º Elias levará a mensagem mundialmente. E então o pastor me disse, tu quer me dizer que tu, com uma educação de 7ª série, vai sair por todas as partes do mundo e orar por monarcas poderosos e reis? E ele diz, tu duvida disso? Eu não pude duvidar porque foi gravado sobre o meu coração. E agora, 33 anos depois, tudo o que ele disse aconteceu perfeitamente da maneira na qual ele disse que o faria. E ele é Deus. E ele não pode falhar. Ele sempre cumpre a sua palavra. Não duvide nunca. Agora, notemos que ele entrou pelo plano de Deus, providência, chamamento de Deus e pela palavra de Deus. E entrou antes de que viesse a seca. Agora sabemos que o juízo está à expectativa, já estando ali sobre o céu naquele dia. O irmão Bansbull, que está aqui, estávamos subindo ali a serra, e eu quero contar outra vez para edificar a sua fé, para a fila de oração que nós vamos ter, daqui a alguns minutos. Eu estava caminhando, seguindo à frente do irmão Banks, e parece que ele tinha deixado sua esposa enferma, e atrás de mim, ele vinha atrás de mim. Quando eu percebi que o rosto dele estava muito vermelho, e eu pensei que a subida da serra deveria ser um pouco difícil para ele. Assim que eu diminui um pouco mais o caminhar. Era um deserto, ali nos montes onde os anjos do Senhor apareceram, e ali mesmo é onde nós nos dirigíamos, onde tinham aparecido alguns meses antes. Eu fui até em cima do monte, e quando voltei para olhar desde cima, o Espírito de Deus me disse, e ele desenha ali uma pedra angular e as eras, me disse,
recolhe esta pedra e diz a ele: Así dice el Señor, assim diz o Senhor, tú verás la tu vai ver a glória de Deus cuántas horas em umas quantas horas. E ele escreve ali juízo. encima de la piedra E em cima da pedra angular ele escreve juízo. y escribe E escreve Apocalipse 18, Apocalipsis 11 Apocalipse 11, do 3 ao 19, y Apocalipsis e Apocalipse 7, do 1 ao 17. en la página 246 Na página 246 del libro de los sellos. do livro dos selos, Dice, ahora quiero que noten, diz: agora eu quero que notem, este es el último de los jinetes. esse é o último dos cavaleiros pelo qual se revela a obra do anticristo. Amanhã nós vamos ver as almas sob o altar, depois o juízo, Luego la salida, al depois fin a saída ao fim das eras, e vai ser o fim do tempo e de todas as coisas. Neste sétimo selo são derramadas as taças todo lo demás. e todo o resto. Ya no sé lo que es. Ainda não sei o que é, e escreve as taças En el séptimo sello. no sétimo selo. Sigue diciendo Continua dizendo, nuestro hermano William acá. o nosso irmão William, aqui nesta saudação que nós estamos lendo, diz: portanto, estarão os ministérios de Moisés e de Elias no cumprimento da visão da carpa. Ahí es donde van Ali é onde verão esta grande manifestação e vão dizer: isso é o que nós estamos esperando. que al escuchar a Elías E para que, ao ouvir Elias por quinta no ocasião, haya diferencia. não tenha diferença doutrinária, Vean vejam, dónde está diciendo onde está dizendo que van a escuchar a Elías que vão ouvir Elias en el cumplimiento. no cumprimento da visão da carpa. Ahí estaba hablando Ali, en esa ocasión bastante nessa ocasião, estava falando claramente. y para que al escuchar a E Elías para que, ao ouvir Elias por quinta ocasião, não tenha diferença doutrinária, estará o ministério de Moisés ali, o ministério le dio la ley. que a lei o deu. ¿Dónde estarán esos ministerios? Onde estarão esses ministérios? Cumplimiento de la visión. No cumprimento da visão da carpa. Y se dice que van a E se diz que vão ouvir, estar é porque esses ministérios estarão em um véu de carne. Veja no livro de citações, en la página na página 8, na página 8, párrafo 60. parágrafo 62, diz: Yo creo eu creio que está en su camino, que está no seu caminho, que quando a humanidade tão solta en las cosas del mundo, nas coisas do mundo, solo se mueven eles só se movem no Espírito, vivem no Espírito, andam no Espírito, ao cumprir a lei de Cristo. entonces el amor de E então o amor de Cristo é no coração humano se movendo no Espírito Santo. Esta grande igreja maravilhosa vai à frente com poder em deidade, porque a deidade vai ser revelada em seres humanos pelo Espírito Santo, trazendo ao acontecimento o pensamento da sua mente. E ele escreve para que ouçam y dibuja una piedra e desenhe uma pedra angular e as eras ali, e escreve: o pensamento da mente será, vai acontecer, entre paréntesis, e entre parênteses, da mente de Deus. sigue diciendo, por lo tanto, Continua dizendo, portanto, no va a haber problemas con ellos, não vai ter problemas com eles, o sea, con ou seja, los hebreos. com os hebreus. ¿Por qué? Por quê? Porque estará allí Porque estará aí el ministerio de Moisés. o ministério de Moisés. No va a haber problema con ellos. Não vai ter problema com eles, portanto, não vai ter problema com eles. De que no haya Tratemos de que não tenha problemas conosco. vean, Vejam, ele já estava nos dando a advertência de que no de que hubiera problema não tivesse problema entre nós quando esses ministérios estivessem operando na visão da carpa, no cumprimento da carpa, bajo esa manifestación, sob esta manifestação, lo cual o qual ali dándonos já estava nos dando a conocer que el pueblo hebreo
nos dando a conhecer que o povo hebreu não teria problema nenhum com esses ministérios. Não vai ter. Recuerden que para la primera venida del Lembrem que para a primeira vinda do Senhor, allá el pueblo hebreo tuvo o povo hebreu ali teve certos problemas. los gentiles no. E os gentios não. En la segunda venida Na segunda vinda, los gentiles os gentios tendrán esa. vão ter este tipo de problema, mas os hebreus não. En otro saludo a los pastores, Em outra saudação aos pastores, pregado 4 de julho de 2009 em Lima, Peru, dice, así que diz: estamos viendo assim que estamos vendo também que a visão da carpa não era possível para os tempos passados dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros, séptimo ángel mensaje. embora os 7 anjos da sétima era quis cumprir esta visão, não foi possível, porque essa é uma promessa para a igreja do Senhor, para o último dia, na etapa da era de pedra angular. Por eso, Por isso, cuando él fue quando ele foi na visão a esse lugar, a esta grande carpa catedral, vejam, era su tabernáculo, não era o seu tabernáculo, era su carta, não era a sua carpa, não era o seu auditório. Isso está libro de no livro de citações, eso que él está leyendo allí. isso que ele está lendo ali, Cuatro, 474, no, hay otro lugar, não tem outro lugar aí, pero esa también. mas essa também, vamos ler ela. 474 diz: na manhã que eu edifiquei o tabernáculo, La mañana que yo dediqué, na manhã que eu dediquei o tabernáculo, veio uma visão, a qual está escrita na pedra angular, cuando el Espíritu Santo quando o Espírito Santo disse a mim: este no es tu esse não é o teu tabernáculo. Ele está fazendo referência esa cita. dessa citação. Yo pregunté, E eu perguntei: ¿mi tabernáculo? onde estava o meu tabernáculo? E ele me colocou sobre os céus azuis, brilhantes. E então ele disse: faz a obra de um evangelista e etc. La 638, Na 638, sí, está bien, ¿no es? essa mesma Dice, diz, página na página 74, parágrafo 638 diz: el día que nosotros íbamos a o dia que nós íamos colocar a pedra angular, e eu me lembro esta manhã, quando eu acordei, allí él escribe, ali ele escreve, vamos ver, dijo que era vimos que era lá, la anterior, na anterior, 474, 474, porque ali ele escreveu algo para que lo escriban, para que o escrevam. no se los leí, Eu não li a vocês, que él escribe que ele escreve uma visão escrita piedra angular na pedra angular do tabernáculo. y él escribe, E ele escreve: este no es tu tabernáculo. esse não é o teu tabernáculo. E ali ele sublinha. Y acá continuamos leyendo. E aqui nós continuamos lendo na 638. No dia que nós íamos colocar a pedra angular, eu lembro desta manhã, quando eu acordei, e deitada no quarto, no piso de cima, aqui mesmo na rua, En la calle 7, na rua 7, algo me disse: te levanta, a tus pies, levanta os teus pés, y escribe sobre, e escreve sobre, ou seja, levanta-se sobre os teus pés. E eu me levantei, e eu vi como se fosse um grande lugar, e era como um lugar había un río, onde tinha um rio, e ali ele escreve um rio, que corria num vale, e escreve um vale. E eu fui ali embaixo, no rio, e ele volta a escrever rio, e eu entendi que ali era um lugar onde João Batista, e escreve Elias, tinha estado batizando as pessoas, e eles tinham convertido em um lote e eu era muito crítico dele, só dizendo que isso não deveria ser feito. E enquanto eu estava ali, uma voz que falou comigo e me levou até em cima, e ali tem uma seta, desenha uma pedra angular e as eras, e ele faz para cima, uma seta para cima. Eu não sei se já tínhamos, mas ele faz o desenho aí. y yo noté E eu percebi el tabernáculo así, o tabernáculo assim como está, agora mesmo, mas tinha tantas pessoas até que eles estavam ali, colocando todos neste tabernáculo, nesta condição. como está ahora.
assim como está agora. E eu estava feliz, parado atrás do púlpito, dizendo: qué bueno eres tú. Deus, que bom que tu és, para me dar um tabernáculo. Él escribe abajo cuando iba E ele escreve embaixo: quando ia a ser colocada ser colocada pedra angular e reticências. y a ese tiempo E nesse tempo, o anjo do Senhor me falou e disse: mas esse não é o teu tabernáculo. él escribe un valle E ele escreve um vale, um rio e um tabernáculo. y escribe E também escreve: esse não é o teu tabernáculo. y en signo de pregunta E um ponto de interrogação diz: de quem é? es de aquel É daquele del cual do qual está siendo cumplida está sendo cumprida essa promessa. el que está O que está presente. presente. Sigue diciendo, Continua dizendo: vean, no era su tabernáculo. veja, não era o seu tabernáculo, não era a sua carpa, não era o seu auditório. Quando ele chegou, já estava se ministrando ali. Cuando él llegó, Quando ele chegou, ya se estaba já estava sendo ministrado, já estava ministrando ali. Ou seja, o que é que ministra o povo? A palavra. o sea que se está Ou seja, que estava se pregando, estava se trazendo a palavra ao povo, que estava ali presente, já estava ministrando ali. para verse todo aquello que fue E para ver tudo aquilo que foi visto ali, tenía que tener ya tiempo, tinha que já ter tempo. o sea, ya tiempo Ou seja, ministrando en ese já havia um tempo ministrando nesse lugar. lugar. Había un lapso Já de tinha um lapso de enseñanza, tempo de ensinamento, cierto tiempo, y certo tenía que tempo, haber una e trayectoria tinha que haver uma trajetória até chegar à parte culminante de um ministério que seria coroado com o cumprimento da visão da carpa. ¿Qué ministerio Que ministério seria coroado? el que estuviera O que estivesse ministrando del hermano Branham, antes do irmão Branham aparecer ali. sea el que ya llevaba Ou seja, aquele que já levava certa quantidade de tempo ministrando nesse lugar. al final sería, No final, seria coroado. sigue diciendo más adelantito, dice Continua así que, dizendo um pouco siendo mais à la frente, diz: tercera etapa, sendo assim, sendo que a terceira etapa, o qual está ligada à visão da carpa, onde se cumpre a terceira etapa plenamente, vejam, en otro idioma, é em outro idioma, e tem que ser em um idioma do Ocidente, ou seja, do continente americano. mensaje, Vejam na mensagem Festa das Trombetas, página 38, página 38 diz, una partecita aquí, e na partezinha aqui, dice, el profeta dijo diz: o profeta que disse habrá un día que haverá um dia que não pode ser chamado de dia nem de noite, mas o tempo da tarde haverá luz. O que é? mismo sol que O mesmo sol que brilha no Oriente é o mesmo sol que brilha no Ocidente. escribe el sol, E escreve o sol el sol en occidente. no Ocidente. Y también en el mensaje E também na mensagem, hay un hombre, há um homem aqui que pode acender a luz. nos dice el hermano Branham en la O irmão Branham nos diz na página 36, dice, diz: vea Pablo, la edad primitiva de la iglesia veja Paulo, a era primitiva da igreja começou no leste. fue ahí, Foi ali, saltó saltou sobre o mar, a Alemanha, y echó 3 alumnos e jogou três de Asia allá en Palestina, saltó sobre el três mar, anzóis. Ali na Ásia, a Palestina, saltou a Alemanha. Isso foi Lutero. E saltou de Lutero sobre a Inglaterra por Wesley. E de Wesley ela saltou hasta oeste a costa oeste dos Estados Unidos. y esto, E isso, usted va se você más allá, vai mais além, está voltando novamente ao Oriente. es el tiempo Este é o tempo do entardecer. como las edades. Observe como as eras da igreja caíram. Lutero, Pablo al principio Paulo no início da primeira era, tiene la línea depois vem a linha até Irineu e assim por diante até chegar à França. de allí a Dali, a Alemanha, Lutero, e escreve Lutero, Inglaterra, Inglaterra, escreve Wesley, yendo hacia el oeste. indo ao oeste constantemente. Ahora no podemos ir más E agora não podemos ir mais longe. Essa é a última era. E o que a Bíblia diz a respeito desta última era, vejam, e geograficamente, cronologicamente e quase em todas as formas que você queiram tomá-lo, escrituristicamente primeiro, a escritura primeiro, certamente, a evidência historicamente, de qualquer forma que você queira tomá-lo, estamos no fim, a última era da igreja. y vigile E vigie, mientras continúa
Enquanto continua em frente, se fez mais forte, e assim tem crescido a pequena minoria real da igreja, de justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, e ali desenha essa parte, 3 partes. Lutero, Wesley, e a parte da era de Laodiceia, o irmão Branham, mensagem da sétima era. E agora, a vinda da pedra de coroa, e aí desenha uma pedra angular, formando-se a si mesmo, e escreve, desenha uma estrela de Davi, escreve a vinda da pedra. Não vai ter outra organização depois dessa, ou seja, depois da sétima era, não vai ter outra organização. Essa não vai se denominacionalizar. Bem, não pode ser. Veja, estamos no oeste, apenas para mostrar-lhes através dos tipos e todo o resto. E vejam a estes três anzóis. E escreve ali etapas. Chegaremos a isso à noite, vem? De como estamos no tempo final. O Sol viajou como filho, filho como o Sol. E o tradutor escreve em inglês. Ambas palavras se pronunciam igualmente. O mesmo som. S-O-N, disse. E som, S-U-N, que se pronuncia igual. A igreja veio da mesma coisa das 7 eras da igreja e assim por diante. A civilização se moveu a oeste e a igreja também fez a mesma coisa. E agora, se vamos mais à frente do que estamos agora, vamos voltar ao Oriente novamente. Se você deixa a costa oeste, você volta à China, Japão, de volta. 7.000 milhas mais, você volta ao Oriente novamente. Assim que o Oriente e o Ocidente se encontraram. Isso é tudo, estamos no fim. Não resta mais nada. E escreve: Oriente e Ocidente se encontraram. Leste e Oeste. E também, na mensagem, no folheto do poderoso Deus revelado entre nós, ele escreve ali atrás, escreve agosto 1965. O irmão Branham diz ao irmão Green: a minha visão sobre a carpa terá o seu fiel cumprimento e virá uma mensagem. E escreve Moisés atrás, e em cima ele mesmo escreve isso. E uma mensagem vai vindo do oeste ao leste, do ocidente ao oriente. E no livro dos selos, em um dos livros dos selos, este foi o último que ele tinha ali na casa estudando, foi o último do qual ele anotou ali as anotações, e em uma das partes onde escreve, na página 472, diz: vamos ler este último parágrafo. Podem ver a verdade da visão de Deus. Os 7 anjos, trazendo-me do ocidente, vinham do ocidente para o oriente, para esta mensagem esta noite. Agora a voz daquele trono, daquele trovão e a missão que foi trazida, tudo foi revelado e provado que era de Deus. Pense bem, eu não conhecia estes selos, foram revelados nesta semana. Alguém pensou nos 7 anjos, e este sendo a mensagem que havia de sair,
e os anjos me trazendo para isso? Lembrem, o sétimo anjo foi mais notável para mim. Me parecia mais importante que qualquer um dos outros. E eu vi que estava assim, parado em forma de pirâmide, e eu estava parado aqui, assim. Agora se lembram da visão? Quando vi um grupo de passarinhos com as suas plumas todas abatidas, eles voaram para o Oriente, ao Oriente. Depois tinha outro grupo de pássaros maiores e mais bonitos, que pareciam pombinhas, com as suas asas tão finas, e elas também voaram ao Oriente. E ele escreve, escreve ali, do oeste, e escreve América, do oeste ao leste, e escreve Israel, e embaixo escreve passarinhos, pombas, anjos. Estava pensando nesta visão. Ali está a primeira etapa, a segunda etapa e depois o seguinte foram anjos. E eu estava parado ali e deixou de soar a explosão. Eu estava olhando para o ocidente, eles chegaram e me arrebataram ao ar. E então eu estava fora de mim. O anjo, que parecia me ser tão extraordinário, estava à minha esquerda, onde eu estrei a constelação. Mas contando da esquerda à direita, ele teria sido o sétimo anjo. Agora lembrem os 7 mensageiros. E escreve aqui embaixo, na página 472 embaixo, oeste é igual América, é igual Tucson, Branham, tabernáculo, ou seja, tabernáculo Branham, é igual PR, ou seja, Porto Rico. Vejam onde a terceira etapa está ali, pontuada onde será, marcada onde será. Ninguém vai poder dizer que é em outro lugar. Isso já está marcado por Deus, de onde Deus está cumprindo esta promessa. Continua dizendo aqui. E aí há, digamos, 3 idiomas ou 4 no continente americano. Na parte do centro e América do Sul, a do norte é o inglês. Embora o México pertence ao norte também, assim que tem inglês e espanhol. Mas o idioma do mensageiro era o inglês. E essa etapa se moveu em inglês, o da sétima era. Mas agora a etapa da era de pedra angular, que corresponde também ao ocidente, ao continente americano, se move em outro idioma. Nos selos, para colocar essa partezinha ali, onde ele diz em um idioma desconhecido, nós já lemos nas últimas páginas do livro dos selos. Quatro, 7, 1. Aqui nessa versão, ou seja, aqui nesse formato que ele tem aqui nesse outro livro, na 471 abaixo. E aí, quem não sabendo, ele me disse, aí a terceira etapa, e tem coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma, eu disse ontem, e outra hoje, resta algo que não pode interpretar porque está em um idioma desconhecido. Ali escreve, já este parágrafo nós já vimos todas as coisas que ele escreve ali, e escreve do lado, em outro idioma. Mas tem um livro que ele diz, ele escreve, vamos ver se é nesse outro, que ele escreve espanhol. Em alguma ocasião foi lido
Não está nesse outro. Qual é? Entonces está uno de los Ah, então está num desses aqui. Agora, qual deles é? debe estar en uno de los Deve estar em um dos. que él escribió allí que es en español. Ele escreveu ali que é em espanhol. O irmão Branham não ia falar abertamente assim ali. En esa página abajo, É nessa página abaixo escrito, en la 471. na 471. Encontrar aquí Mas teria que achar aqui tercera etapa. a terceira etapa. ¿En qué página está ahí? Qual é a página que está aí? La tercera etapa. E esta é a terceira etapa. En este otro, Deve ter sido nesse outro aqui. Vamos ver. para que quede allí. Para que fique aí. No pudo haber sido en el libro Não, poderia ter sido no livro de carpeta negra, pero ese no me lo traje. o livro de capa negra, vamos ver se traz, mas se está colocado ali é porque tem que estar escrito En algún lugar. em algum lugar. Vamos a seguir, ya luego lo Vamos continuar con más e daqui a pouco eu procuro com mais calma, mas aqui nos selos também Hay otra página donde habla tem outra de página onde ele fala de otro idioma. outro idioma. Miren a ver si hay algo. Vamos ver se tem algo antes. Miren la página 466 Veja, na página 466 também fala ali de que dice diz 7 truenos uno tras otro sonaron así 7 rápidamente, trovões, uno, um dos, depois do cuatro, outro, cinco, soaram seis, assim rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sin que se, aquí es el que está, Ah, tá aqui. pero hay que ver en Mas ese otro tem que ver nesse outro livro. pero la 466 Mas a 466 diz, siete vejam, truenos, 7 trovões, um depois do outro, página 466, pela metade. Soaram assim rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. pero sin que se entendiera. Mas sem que se entendesse, e escreve em um idioma desconhecido, em espanhol. Vocês têm aí marcado, não é verdade? Sim, sim, Pero sim. aquel de allá, la Mas aquele ali é 471 e tem que ver no outro dos livros. sí, ya lo habíamos leído. Já tínhamos lido esta partezinha aí. Ahora miren en la 4, Agora vejam, viendo aquí, eu estava vendo en aqui, la 471, na 471, que buscamos aquí en que nós procuramos aqui neste último livro, de los sellos, dos selos, ahí él escribe, ali ele escreve. no sé si esto ya lo habíamos leído. Eu não sei se nós já lemos isso, mas vamos ver aqui. El escrito Ou del seja, lado, o escrito ali do lado, para tener ya esto para já ter isso colocado allí. colocado ali. Porque acá Porque aqui, en la 471, na 471, nós tínhamos dito que é lo que él había escrito allí, o que ele tinha escrito ali, para que ya quede ese párrafo de una vez. para que já fique esse parágrafo de uma vez. Una de ellas se abrió ayer Uma delas se abriu ontem y él escribió allí e ele escreveu ali el sexto sello. o sexto selo. Escribe Moisés y Elías. Escreve Moisés e Elias, sexto selo. Outra hoje e escreve sétimo selo. Queda una cosa E fica uma coisa puede interpretar que não pode interpretar porque está en un idioma porque desconocido. está em um idioma desconhecido. Escreve sob Siete truenos. os 7 trovões. Queda una cosa, ahí E resta uma coisa, escreve ali em cima, a segunda vinda. la segunda venida. A segunda vinda. Y acá escribe E aqui escreve, esto y que esta partecita hay que leerla con una esta partezinha que eu li com óculos, nessa partezinha aqui, Ustedes me lo escribieron
Diz, vocês não escreveram nos livros, la 471, na 471, dice queda una cosa que resta uma coisa puede interpretar. que não pode interpretar. Ele escreve a segunda linha e por ali ele disse mais ali, há uma inscrição mais ali. En esa parte ahí, Nessa parte ali resta uma coisa. Não, não. así es el con Moisés y Elías, Assim, com Moisés e Elias. Mas aqui ele diz, Moisés e Elias, o sétimo selo. de lo que se abrió. Ou seja, daquilo que se abriu ontem. Pero vamos entonces acá, Mas vamos então aqui em cima, nesse outro, uniendo todo estamos unindo tudo. esas anotaciones. Em todas essas anotações, ¿A cuánto? a quanto? 490, 490, página 90. página 90. Tá, espera aí, vamos com calma, espera aí. Vamos primeiro aqui, Página 471, na página 471, vejam, para que, cierto, para que quede para que fique isso, registrado, para que também fique marcado mais ou menos na página, no parágrafo pela metade, diz, nisso a voz está relatando da visão da carpa, diz, nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. y ahí dibuja E aí desenha las edades as eras y hacia la séptima edad. e faz a sétima era e desenha a pedra angular, deixa-os. Me alzó y me E então me levantou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma carpa, colocó una especie de ou um catedral tipo de catedral, e desenha e escreve carpa catedral, y acá en el otro e aqui no outro extremo desenha uma pirâmide. yo miré E eu olhei, e assim do lado parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E aqui desenha, dibujo creo que lo ele desenha, nós já tínhamos colocado as eras, pero solamente la séptima mas apenas a sétima, ali apenas marca e uma seta, a pedra angular pequenina, y escribe el otro lado. e escreve do outro lado a terceira etapa. Foi voando de onde eu estava e foi se pousar sobre uma carpa. Diz, te encontrarei ali. Esto será la tercera Isso etapa, será a y no terceira se lo etapa e dirás não a nadie. dirás a ninguém. E ele escreve do lado, Edad, era una piedra angular, e uma pedra angular, ou seja, a era de pedra angular. escribe pueblo, Escreve povo, o sea, en la parte donde ou dice, seja, na "No se lo parte onde dirás a diz nadie", não dirás a ninguém. Escreve povo, o sea, no le dirás nada ou al seja, pueblo. não dirás nada ao povo. Y escribe también ahí mismo, E escreve também aí espada, mesmo, espada, carpa, Carpa. CAT, o sea, catedral. ou seja, CAT, ou seja, catedral. Y allá en el, E ali, y escribe e escreve hacia el lado ali do lado la señal, o sinal na mão, discernimiento, y la discernimento, palabra hablada. a palavra falada. Y debajo de eso, E debaixo disso escreve Elias, Moisés, Moisés, Jesus. no sé si eso ya lo habíamos Não sei se já tínhamos leído en algún lido isso momento, em algum momento, pero eso que él escribe allí mas isso que ele escreve ali y que dice que no se lo dirás e que a diz nadie, que o sea, não dirás a ninguém, ou seja, ao povo, todo eso tiene que ver tudo isso tem a ver con lo que va a estar siendo com o que vai estar sendo cumprido en el cuartito de madera no quartinho de madeira. y cómo Dios va a estar obrando E como Deus vai estar operando no meio do povo de Deus, sin necesidad sem de estar mostrando necessidade de estar mostrando ao povo que todo eso como é que isso tudo vai ser realizado. porque los escogidos Porque os escolhidos no tienen que ver não tem a ver para creer, para crer, não precisa ver para crer, para que no surjan e também para que não surjam tentaciones. imitações. Sigue diciendo, Continua dizendo, quedamos aquí, onde nós paramos aqui, se mueve en otro idioma. se move em um outro Hay inglés idioma. en Centro No inglês, y Suramérica, incluyendo el Centro Caribe. e América do Hay Sul, francés incluindo o también, Caribe, a francês também, poco, mas pero los idiomas os principales idiomas son principais são espanhol, português e também um pouco de inglês. donde se esté E cumpliendo onde esteja se cumprindo essa etapa vai ser o idioma desse território, o principal, saldrá el mensaje onde sairá a mensagem da voz dos 7 trovões, que revelará o mistério contido en el séptimo sello, no 7º selo, misterio que le dará la mistério que dará fe para el rapto, a fé para o rapto, para subir, en términos
términos espirituales, em términos y en espirituais e em términos físicos también. físicos também. Y en el libro de las E no livro edades, das eras, editado, editado, ahí también habla de, ali também fala do idioma. en la página 36, Na página 36, está relatando onde está relatando el tiempo cuando José se do reveló a tempo sus quando José hermanos. se revelou aos seus irmãos. Vean allí una partecita que Vejo dice, ali uma partezinha que ele diz. él habló a sus hermanos Ele falou aos en seus otro irmãos em outro idioma. idioma. Y él escribe allí, E ele escreve ali outro idioma. lee luego Ali podem ler depois. esa página 36. Esta página 36, que é muito importante, da 35, Puede leer esa parte, pode ler essa parte. todo eso que nos habló el hermano Branham, Tudo isso que o irmão Branham nos falou ali, pero para que tengan otro lugar, mas para que tenha outro lugar onde fala disso, do idioma, de la 90, onde me disse agora, da 90, vamos ver aqui se é a 90. arriba, Em cima, aquí está, sí. está aqui, sim. Nós tínhamos lido isso. Aquí parece que no Aqui parece que eu não tenho, eles queriam voltar, e aqui vemos que a verdade volta para ser reis e sacerdotes. Glória a Deus, eu me sinto tão glorioso até poder falar em línguas. Observem, aqui parece que eu não tenho idioma suficiente para louvar-lhe. Eu preciso de outro idioma, e escreve espanhol, que nem conheço. O sea, fíjense, Ou seja, observem que para hablar falar de todo ese misterio de todo esse mistério que é a era do amor, e o idioma del amor es el do amor é o espanhol. para hablar E para falar en la etapa na etapa de piedra angular, de pedra angular, en donde se a etapa onde se cumpre a era da pedra angular, que é a era do amor, consiguiente, consequentemente Deus tem que se manifestar e falar em espanhol. y en el libro de citas, E no livro de citações, página 150, na página 154, nos dice párrafo, nos diz no parágrafo 1379, tenho minha mente fixa nessa mensagem. Isso é essa terceira etapa. E a Ele. E escreve duas partes é igual em inglês. A última parte é igual outro idioma. E escreve a terceira etapa é igual a mensagem. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Dará a fé para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e também dará fé para serem raptados, para subirem da sétima era da sétima era, a era da pedra angular. Esse é um rapto espiritual, porque de era em era estiveram subindo de uma era a outra, e se sobe. Vejam, vocês encontram na mensagem do reverendo William Branham que ele fala do sétimo escalão, onde ele separa o rei. O rei aparece onde? Na parte alta, onde? Que corresponde à igreja, à era de pedra angular. E na página 161 do livro de citações, parágrafo 1429 diz: vocês não podem ver com suas mãos, ainda é uma parte do corpo, não podem ver com os ouvidos, embora possam ouvir, não podem ver com o nariz, embora podem sentir o olfato, vocês não podem ler com os lábios, embora falem. Ver, esta foi a era pentecostal.
mas agora en el tiempo. está no tempo do olho, da vista. Ven, ahora Vem, no hay más agora una facultad que se não mueva tem mais uma faculdade que se mova mais além do olho. Isso é correto. A próxima é a inteligência, que é Cristo mesmo, el que controla. o que controla todo o corpo. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e desenha e escreve ali Moisés e Elias. O sea, Ou seja, esa, vejam que esta próxima parte, que é a inteligência, que Cristo mismo que é Cristo mesmo, coloca allí coloca ali Moisés e Elias. y arriba E em cima escribe el ojo, escreve o olho. una raya, el profeta. Ali e o sobrinho é um profeta, a inteligência, o sobrinho é Cristo. Y en el mensaje, E na mensagem também a estatura de varão perfeito, la página 40, na página 44, dice, diz: Moisés alzó la serpiente, Moisés levantou a serpente de metal e ele disse: Eu sou Jeová que cura todas as tuas doenças. E os israelitas olharam para aquela serpente para receberem cura divina. Contudo, os médicos testificavam o contrário, es más, mas o que é mais, o mesmo sinal testifica contra eles. en nuestro propio país, E aqui em nosso próprio país, dizendo as coisas que dizem e fazendo zombaria dessas coisas, e depois o seu próprio dinheiro testifica que o selo do universo completo é Deus. o sea, Ou seja, el ojo que hay ahí, o olho que há ali dólar, no dólar. ve usted, Você vê el ojo o olho aquí sobre, ali sobre a pirâmide. ve allí el ojo sobre la Veja ali o olho sobre a pirâmide. y él escribe el sello del E ele escreve o selo do universo. Eso es el gran sello. Isso é o grande selo, a pedra de coroa. A pedra de coroa nunca foi colocada sobre a pirâmide. No entendían E não entendiam. Por quê? piedra de corona fue A pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo, un día mas algum dia virá. y escribe E escreve segunda venida segunda vinda. y escribe la E escreve a vinda de Cristo é igual Moisés e Elias. ahora E agora, en la construcción na construção deste edifício, essa estátua, começamos com o fundamento da fé, depois virtude, fiência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal. ahora qué hacer E agora o que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor. E escreve, a mente é igual Cristo e uma pedra angular. porque Dios es amor. Porque Deus é amor e Ele é quem controla tudo. A potência de cada uma dessas coisas, sim, Senhor. Agora aqui, um desenho entre cada anzol há umas ondas, e o que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para soltá-lo, para assim construir o que? Uma igreja perfeita, para receber a pedra de coroa. Isso está muito formoso aí, não é verdade? Construir uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Continua dizendo aqui na mensagem, o ciclo divino para a restauração de todas as coisas, pregado 14 de agosto de 2015, diz: La luz, a luz, eso fue en Santa Cruz, Bolivia. isso foi em Santa Cruz, Bolívia, diz: a luz, Cristo, El ángel del pacto o anjo do pacto, resplandecerá no ocidente nesse tempo final, como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará, pueblo povo ocidental. hay una bendición grande. Tem uma grande bênção para ser manifestadas no ocidente. A luz, Cristo, o Filho do Homem, o Espírito Santo, resplandecerá no ocidente nesse tempo final. Y esa manifestación E esta manifestação se estenderá en el mundo entero e no mundo inteiro impactará a toda a humanidade. miren, va a impactar a la humanidad. Vejam, impactará a humanidade essa terceira etapa. Será impactada a noiva, como nós falamos hoje, a noiva, será impactada as fátuas, será impactada o povo hebreu, o mundo será impactado, os incrédulos serão impactados, os perdidos, ou seja, aqueles que já não têm oportunidade. Veja o que tem, o que diz a mensagem escapa, já te apressa. Este fue el 2 de febrero
Isso foi 2 de fevereiro de 58, diz. Dice nuestro hermano Branham. Disse o nosso irmão Branham. Dice, Diz, la palabra de Dios no falla. a palavra de Deus não falha. O tema que é escolhido para essa tarde é escapa-te ali, te apressa. Unas noches hablaba sobre Há algumas noites falava sobre o satélite Sputnik e estava falando com vocês há 3 noites sobre o governo americano, o exército. Eles colocaram um satélite em órbita que dará a volta ao mundo a cada 102 minutos, marcando um círculo em torno da Terra. Eso indica que la cosa Isso indica que a coisa está muito perto, ao alcance. E eu acredito que se teve um dia quando os homens e mulheres tiveram que abrir seus olhos e examinar a palavra de Deus, isso é hoje. Esse é o dia porque talvez não tenha amanhã. Se a igreja deve se cingir da armadura hoje, então não ponha um dia mais. Se tem algo entre você e Deus que o afaste de ir no rapto, é melhor que o ajeite agora. E não abandone o seu posto e desenhe uma pedra angular e as eras. Vivemos a expectativa da breve vinda do bendito Senhor e estamos esperando essa hora. Jesus mesmo disse, quando virdes acontecer estas coisas, levantai vossas cabeças, porque está perto a vossa redenção. Lucas 21, 28. Sinais nos céus, sinais que espantam os corações dos homens, desmaiando de temor, e mar rugindo, maremotos, e grandes coisas acontecendo. Sei que alguém talvez devesse pensar, irmão Branham, por que você está sempre repetindo essas coisas? É que isso está no meu coração e se supõe que hoje deve-se falar disso. pasamos a página 4. Passamos à página 4. Estábamos hablando Estávamos falando de Babilônia de la escritura e a escritura na parede. Na condição que estamos hoje, quase que podemos sentir os ventos quentes do juízo em nossos rostos. O mundo chegou ao seu fim e não tem esperança para o mundo a parte da vinda do Senhor Jesus. E escreve, a vinda do Senhor é a única esperança. esa es la única Essa é a única esperança. Podem colocar um Hauer cada ciudad em cada cidade y América. e América e ainda vão continuar em pecado. Estoy esperando Eu não estou esperando um grande avivamento. A coisa é que o avivamento chegou que ustedes no lo supieron. e vocês não souberam. Sempre tem sido assim. Escreve avivamento. Procurem algo. E Satanás dirá a vocês, Algo mayor. vem algo maior. Viene algo mayor. Vem algo maior. Ya ha pasado por Mas já passou pelo seu lado. no vino Juan el Bautista a la tierra. Não veio João Batista à terra e sequer os justos o reconheceram? Los discípulos dijeron, Os discípulos disseram, vendrá Elías. quando Elias virá? E ele disse, já veio, e não soubestes. O avivamento está por terminar, ou seja, nessa era de Laodiceia. No busque algo mayor. Não procure algo maior. Nós temos o grande no céu, o Espírito Santo manifestando-se a si mesmo nesta geração. Já não pode ser feito nada mais. O mundo está sentindo a chegada do juízo. Ele estava ali profetizando que a 7ª era já estava por terminar. Dali eles não podiam avançar porque o próximo era a era de pedra angular. El mundo está sintiendo. O mundo está sentindo a chegada dos juízos. Vemos nos jornais, Supe que el Pentágono soube que o Pentágono, eu não sei, mas dizem saben qué hacer. que não sabem o que fazer. Tem apenas um livro que pode dirigir você no que você tem que fazer, e essa é a Bíblia de Deus. Essa é a única que diz o que você deve fazer. Levantai vossas cabeças, olhai para cima, porque aqui não tem via de escape. Escreve Lucas 21 e escreve olhar para cima. Ya en las manos del hombre. Já nas mãos do homem está o poder de destruir o mundo em uma hora se o deseja. E escreve bombas atômicas. O que poderia impedir nesta tarde que a Rússia ou algum desses líderes tomem Presionen un botón. e pressione um botão que tiraria o mundo da sua órbita? Eso no es contrario. Isso não é contrário às Escrituras. Aí o tem. Estamos no tempo do fim. Eu quero lembrar que todas estas coisas que vimos acontecer essa semana, quando há um culto em um lugar como este e as pessoas não se preocupam, tudo indica que a coisa está à mão. Ao ver um grupinho como esse, que fielmente se reúne dia após dia e noite após noite, porque algo o pressiona. Tem algo em você que estão cheios do Espírito, tem algo dentro de vocês que está divertindo-os. Um teólogo muito educado poderia vir à cidade Hablar muy bien.
E poderia falar muito bem, e claro, talvez todas as igrejas da cidade cooperariam e seriam quase uma honra ouvir ao homem. Quem poderia ser, que poderia ser um orador maravilhoso, mas isso não é o que a igreja procura. A igreja, o verdadeiro crente, está procurando a manifestação do Espírito Santo e que algo se mova em seu coração. Os filhos de Deus, os filhos, não sabem o que é, mas Deus me ajude nesta tarde para explicar-lhes o que isto significa. Há pouco tempo eu tive o privilégio de ir à Índia, onde eu fui guiado pelo Senhor. Foi algo tremendo, que quando eu cheguei à Índia, acabava de ter ocorrido um terremoto. Eu tenho um recorte do jornal que se encontra agora no escritório dos homens de negócio, de meu amigo Thomas Nikos, que vai publicar. Foi algo muito estranho o que aconteceu. Os viajantes, 2 dias antes deste terremoto sacudir a esta grande nação, temos isso também. Todo o gado e as aves que tinham seus ninhos e os grandes muros da Índia, eles não constroem próximo, não constroem cercas, senão grandes muros de pedra. Recolhem pedras e constroem os muros. Esses passarinhos que habitavam nesse lugar se foram para ficar na solidão. O gado, que acostumava a ficar nos muros durante a tarde para se proteger do sol quente, foi e ficou ali nos pastos. O que foi isso? Nada material. Nada material mostrava que vinha um terremoto. Nada material. Eles largaram tudo, vê? Nada material mostrava que vinha um terremoto. Os cientistas não puderam registrá-lo. Mas bendito seja o seu nome. O Criador sabia que viria e afastou as suas criaturas daqueles muros, porque seriam ali, ficariam nos escombros e morreriam se uma ave que não tem alma. Ele escreve alma. Pode instintivamente, se um passarinho ou uma vaca pode instintivamente, e escreve instinto, afastar-se desses muros para não morrer. Esses muros representam também denominações. Afastar de tudo isso, quanto mais deveria a igreja, ante esse juízo que vem, se afastar dos seus velhos encantos, se tem que parar no meio de uma tribulação e olhar para cima, porque a redenção está perto. Assim como Deus advertiu essas aves, também adverte ao seu povo. E continua dizendo, estamos no ciclo para essa manifestação e, consequentemente, no ciclo para a restauração de todas as coisas, para a restauração de todas as coisas com a vinda do Senhor, do Filho do Homem, para restaurar aos crentes nele a vida eterna física e depois para restaurar o reino de Deus na terra, o reino de Davi com os judeus, reino que governará sobre todas as nações, sobre toda a humanidade. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, o mistério do Ocidente, ao nosso apreciado amigo e irmão, o doutor William Soto Santiago.